Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Amém? Estamos aqui juntos para louvarmos ao nosso Deus, o Deus que é o nosso refúgio, fortaleza. O nosso intuito nessa manhã com esse louvor não é que seja uma apresentação musical, mas gostaríamos de convidar os irmãos aí nas suas casas, com suas famílias, que abrissem seus lábios, louvássemos ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é merecedor. Eu vou ler aqui o Salmos 46, versículos de 1 a 7, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não temeremos, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Vamos cantar com alegria. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma alma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma alma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos. Vamos cantar mais uma vez? Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma alma forjada contra
vamos louvar ao nosso Deus, tem o título Não Há o que Temer. É uma música que tem falado muito aos nossos corações nesses dias, porque fala da grandeza do nosso Deus, o Deus que conhecemos, sabemos que Ele é, e que não devemos temer porque Ele está conosco. Já cantamos algumas vezes essa música na nossa igreja, mas vamos passar o refrão com os irmãos para os irmãos relembrarem. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Mais uma vez o refrão. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão,
Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria muito grande poder ministrar nesta manhã, neste culto de louvor ao Senhor. Nós queremos, neste momento, fazer a nossa saudação a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E esperamos que esses momentos em que nós vamos estar juntos sejam momentos de grande satisfação, alegria, mas, sobretudo, muita inspiração. Que Deus abençoe a todos. Considerem-se todos muito bem-vindos. Como adultos, a gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Você já ouviu muita mensagem sobre isso, não é? Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou, tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar, tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças. Que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Vamos agora cantar o hino número 328 do cantor cristão, Sossegai. O céu se reveste de trevas, não temos
seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos mil e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos mil e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Vamos colocar tudo no altar de Deus nesse instante? E claro, nós temos inúmeros motivos, sobretudo esta pandemia que tem perturbado tantos nossos corações. Vamos colocar as famílias que estão com dificuldades de saúde. Vamos colocar a programação da nossa igreja, que está toda alterada, colocada para mais adiante. E eu quero lembrar aos irmãos que a nossa série de mensagens pregadas no Retiro Espiritual, elas vão ficar para depois, quando retomarmos as nossas atividades normais. Peço que os irmãos orem comigo. Enquanto nós estamos orando, os irmãos também estarão colocando diante de Deus os seus próprios pedidos. Vamos fazer isso agora, então, lembrando que o socorro que vem do alto é muito superior a qualquer tipo de epidemia que exista nesse mundo. Oremos, então. Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade bendita de falar contigo pela oração. E nós te agradecemos, Pai, porque nesse instante, quando os nossos corações se voltam para o alto, se voltam para o teu trono de misericórdia, nós queremos colocar as famílias que estão afetadas por esta epidemia. Queremos pedir pelas pessoas, pelas vidas que estão sendo perturbadas igualmente. Nós colocamos também todo o pessoal de saúde que tem trabalhado de um modo afanoso para que a epidemia seja debelada e que haja conforto, paz, tranquilidade e recuperação de saúde na vida dessas famílias, dessas pessoas. Pedimos pela tua igreja para que ela seja mais coesa agora do que nunca foi, para que haja unidade, para que haja renovação no nosso coração, de apego a Ti, para que haja, Pai, um interesse mais profundo em que Teu reino seja espalhado e Teu nome seja conhecido e Tua salvação seja abraçada. Dá-nos a paz, dá-nos a Tua misericórdia continuamente, dá-nos a Tua direção, pelo nome de Jesus. Amém. Nossa reflexão hoje pela manhã é sobre o Salmo 23. Eu dei o título de
andando com o eterno pastor. Apenas para recordar, este salmo extremamente impactante diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Continua dizendo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Refletindo sobre o Salmo 23, nós podemos observar 3 expressões que nos falam, a primeira, de uma profunda ternura da parte de Deus. A segunda, de uma verdadeira tempestade, poderíamos até qualificar como um terror, mas a terceira fala de segurança e de esperança no Senhor. Assim, a primeira expressão que nós temos é exatamente essa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É aí que se relaciona com a ternura. Mas, observem, ele continua dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e deitar-me faz em verdes pastos. Ele diz que ele nos guia de um modo manso, tranquilo, suave, a águas tranquilas. Diz ainda que ele refrigera a nossa alma, guiando-nos, evidentemente, pelos caminhos da justiça, e o faz por amor da sua própria essência, que é o seu nome. Meus amados, nós estamos falando do Senhor da criação. Nós estamos falando do Senhor da história. Aquele mesmo que do nada criou tudo. Aquele mesmo que do nada criou o universo. Aquele mesmo que do nada criou o cosmos. Aquele que nos criou. Por isso ele é o Senhor do nosso passado, é o Senhor do nosso presente, e é o Senhor de tudo que virá. É o Senhor do nosso futuro, certamente. Mas o que me deixa mais impressionado é que aquele que criou o universo, aquele que criou o cosmos, aquele que deu os limites aos mares, aquele que faz das nuvens o seu tapete, ele olha com ternura para cada um de nós. Ele olha com ternura para você. Ele olha com ternura para você também. E ele lhe dá carinho e ele lhe dá atenção. Porque diz a Escritura que nada lhe faltará. O que é que significa isso? Significa que ele lhe dá o pão espiritual. Significa que ele lhe dá a água da vida. Significa que ele lhe dá o descanso que é, aliás, ele mesmo. E ele lhe dá também a paz, que excede todo entendimento. Olha, eu acho que a única expressão que nós temos é que esse é um extraordinário, é um carinhoso pastor, o nosso pastor, o eterno pastor. Mas diz ainda a Bíblia que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que essa expressão, vale da sombra da morte, ela é muito forte, ela é muito pesada. E ela é tão pesada que ela tem dado nome até a lugares. Sabia que lá nos Estados Unidos há um lugar que é chamado Vale da Morte? A vida ali
é quase impossível. Procure, por exemplo, procure no Google e você vai encontrar cenas, você vai encontrar imagens desse Vale da Morte. Que tal pensar no sertão do Brasil, onde a criação de determinados animais, a criação de bode, é uma verdadeira aventura. Em alguns lugares, no semiárido, onde a água é escassa, onde a gramínea, a vegetação é igualmente pouca, como criar animais, ovelhas, cabras, bodes, num ambiente como esse? Não é um verdadeiro Vale da Morte. Em Israel, por exemplo, no deserto, aqueles desertos tremendos que você encontra lá no Negev, no Arafá, interessante, eles têm criação de animais. Existem, inclusive, cabras selvagens. O mesmo Deus que diz que nada nos faltará, também provê a alimentação, provê a água para descedentar esses animais que vivem num verdadeiro Vale da Morte. E esse é o lado do terror. E sabe, meus amados, nós vivemos nesse Vale da Sombra da Morte. Nós somos expostos à morte todo o tempo. Observe que, como transeuntes, na rua, no passeio, na calçada, na praça, você está exposto à morte. Você está exposto à morte nos transportes, até no comércio. Olha os assaltos por aí. Olha o que tem acontecido nas esquinas, nas ruas mais escuras de determinadas ruas e até nos pontos, nas paradas de ônibus. Assaltos com mortes por conta de bobagem, de um objeto simples, de um objeto que não precisa uma vida humana ser tirada por isso. No trânsito, na escola e nessas epidemias que têm tomado conta do mundo. Aliás, esse é um capítulo muito interessante e aterrorizante, o das epidemias. Essa pandemia do Covid-19 tem nos afastado. E sabe, meus irmãos, eu sinto falta de vocês. Eu sinto falta do sorriso de vocês. Eu sinto falta do bom dia, da boa noite. Eu sinto falta dos abraços. Acredito que todos nós sentimos falta da jovialidade de uns e de outros. Eu sinto falta do até domingo, pastor. Eu sinto falta do coro. Eu sinto falta dos quartetos. Eu sinto falta do grupo de louvor. Enfim, sinto falta dos irmãos, porque nós temos sido afastados por conta do que está acontecendo. E como todos nós sabemos, esse coronavírus, ele tem levado milhares e milhares de vidas preciosas nesse mundo de Deus. E nós vivemos assustados. No entanto, a proximidade, a palavra e as promessas desse eterno pastor estão conosco, porque ele diz, ainda que, olha só a expressão do salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Porque a tua vara, o teu bastão, a tua vara, o teu cajado me consolam. Sabe como é que esse consolo vem de um cajado, de um bastão? Não é porque é batido nas costas, não. É porque no momento em que a ovelha está saindo do grupo, do rebanho, o cajado toca nas costas e conduz de volta. Isso é conforto, isso é cuidado e isso é carinho, mais uma vez repetimos. Mas sabe, a história tem sido palco de terríveis epidemias. Deixa eu só contar para vocês algumas dessas. Por exemplo, já ouviu falar na peste negra? A peste negra, ela foi considerada a maior epidemia da história. Ela aconteceu no fim da Idade Média, isso quer dizer no século XIV. Isso significa que entre mortos, eles foram de 75, esse é o cálculo, de 75 milhões
a 200 milhões de mortos só por conta da peste negra. A gripe espanhola, que medrou nesse mundo entre 1918 e 1920, observaram? 3 anos, 18, 19 e 20. Ela ceifou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. A tuberculose também já foi uma epidemia neste mundo. Entre 1850 e 1950, em 100 anos, morreram cerca de 1 bilhão de pessoas. Uma outra epidemia que ocorreu foi a da varíola. De 1896 a 1980, morreram 300 milhões. Esses 300 milhões que morreram, aliás, deixa eu dizer mais uma coisa. Essa varíola ela tem atormentado o mundo há cerca de 3.000 anos. 3.000 anos. E essa morte de 300 milhões de pessoas tem ocorrido por conta disso também, desse tormento chamado varíola. Deixa eu mostrar mais um. A AIDS, esta síndrome do vírus HIV, foi identificada em 1981. Morreram cerca de 21 milhões de pessoas. A gripe suína de 2009 foi causada pelo H1N1 e teve um surto igualmente mundial. Foram mortos 500 mil pessoas. Lembra do ebola na África? Entre 1976 e 2014, 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas foram mortas. E o tifo, que de 1918 a 1922 fez com que mais de 3 milhões de pessoas morressem. E olha que eu nem estou falando das pestes de que a Bíblia fala. Os egípcios, olha lá em Êxodo 9, de 8 a 12, 11 e 12, versículos 8 a 12 do capítulo 9 e os capítulos 11 e 12. E os filisteus, 1 Samuel 5, de 1 a 6. Mas, olha o que diz a Bíblia agora. Diz que a misericórdia me seguirá. A misericórdia vai segui-lo ou vai segui-la. Vamos falar então agora de segurança, porque a Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu irmão, minha irmã querida, você que crê no eterno pastor, o que é que você deve fazer então nesse tempo de doenças, nesse tempo de pestes, de epidemia, de pandemia? A primeira situação é confiar no eterno pastor. Sabe por quê? Porque ele a honra. Deus o honra, meu amado. A Bíblia diz que prepara ele uma mesa perante você, na presença dos seus inimigos. Sabe o que é isso? É honra. Quer dizer que você é vencedor. Quer dizer que você é vencedora. E ainda é mais um aspecto da honra, não somente essa mesa preparada diante dos inimigos, mas também a unção com óleo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que maravilha! Deus não dá nada sob medida. Ele sempre transborda a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu favor. E sabe quem era ungido? Reis eram ungidos. Profetas eram ungidos. Observam? Reis, profetas e sacerdotes também. Está dizendo que você está na mesma categoria. Filho do rei, filho de Deus, filha de Deus, uma princesa, um príncipe desse reino que se chama Reino de Deus. Uma outra coisa que você pode fazer é olhar para a bondade e a misericórdia do eterno pastor, porque
a Bíblia diz que a bondade de Deus vai acompanhá-lo. Diz que a misericórdia de Deus também vai acompanhá-lo. E essa maneira de dizer bondade e misericórdia é uma fórmula que eles tinham de enfatizar as coisas e de dizer que a graça de Deus, a graça que um dia o alcançou, a graça de Deus que um dia também alcançou você, amada, ela vai acompanhá-lo, vai acompanhá-la todo o tempo nesta vida e nunca vai abandonar a qualquer um de nós. Por isso, aqui e na eternidade, nós estamos com o eterno pastor e nada nos faltará. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que o Senhor conceda a cada um de nós, nesse momento em que nós estamos encerrando a nossa reflexão, a sua paz. Essa paz que excede todo o entendimento e que o mundo não compreende, porque é que nós ficamos tranquilos enquanto o mundo está em tanta turbulência. É porque nós andamos com o eterno pastor. Amém. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Até a próxima. Vamos receber a bênção dos apóstolos. E que a graça
de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre.